Olá, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui com mais um evento do CENID. E nesse ano o CENID está acontecendo mais uma vez de forma remota por conta da pandemia do Covid-19. Bom, nós estamos hoje com a professora Lúcia Amante, diretamente de Portugal. Nós vamos ter um bate-papo com a professora, que vai estar falando conosco sobre as questões do ensino de educação à distância. A gente tem os canais de rede social do CENID, onde nós vamos estar passando a conferência da professora Lúcia Amante, e a gente pede a colaboração e a divulgação de todos os colaboradores, os interessados, para que possam divulgar e estar conosco no nosso evento do CENID. O CENID é uma organização da Universidade de Passo Fundo, onde o professor Adriano Teixeira Canabarro tem feito os eventos com muita dedicação e a sua equipe. Então, um agradecimento especial ao professor Adriano e a sua equipe, e principalmente à Universidade de Passo Fundo, que está abrindo essa oportunidade de trazer esse evento direto de Passo Fundo para o mundo. Então, o evento vai estar disponível no canal do CENID, no Facebook e no YouTube, assim como também no Instagram. Vamos lá, falar um pouquinho com a professora Lúcia Amante. Professora Lúcia Amante, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada. Diretamente de Porto para fazer um intercâmbio conosco no CENID, falando direto para que a gente possa trocar, interagir com todos, né? Então, professora Lúcia Amante, que trabalha na Universidade Aberta de Porto, no Laboratório de Educação à Distância Não, e e-learning. só uma retificação. Eu estou a falar de Lisboa, a Universidade Aberta. Ah, isso aí. É a Ok. Universidade Aberta Portuguesa, mas a sede é em Lisboa. Tá, ótimo. Obrigada, professora. E atua com a área da educação à distância e e-learning. Isso? E, É isso aí, sim. e aí a professora atua com pesquisas na área da educação do ensino online, e trabalha também com a avaliação. E aí a gente vai conversar hoje um pouquinho, em torno de 1 hora. Eu peço para todos aqueles que forem interagir, que se identifiquem, principalmente nome, cidade, estado e país de onde estão nos assistindo e interagindo conosco. Professora Lúcia, seja muito bem-vinda, é muito bom tê-la no CENID, em nome de toda a equipe, em nome do professor Adriano Canabarro Teixeira, agradecemos e passamos a fala. Então, muito obrigada. Só colocar aqui a minha apresentação. Muito bom dia, muito obrigada ao CENID por este convite. É com muito gosto que estou aqui convosco no Seminário Internacional de Cultura Digital, tentando trazer alguns contributos da minha área de pesquisa, que se inscreve no âmbito da pedagogia da educação online e mais especificamente sobre as questões da avaliação em contextos digitais. Então, a apresentação que eu vos trago hoje tem a ver com avaliação digital para promover a aprendizagem e tem como subtítulo Sustentabilidade e Participação. Eu começaria por vos explicar um pouco este título, designadamente a utilização deste conceito da sustentabilidade, que, como sabem, é essencialmente, ou pelo menos na sua origem, utilizado noutras áreas e muito relacionado com os ecossistemas. No entanto, é um conceito que tem vindo a ser transposto para outras áreas e também para a área de educação, e que neste caso concreto
se refere, enfim, o conceito em si tem a ver com um sistema que tem condições para se manter ou conservar, mas que no contexto da educação remete para a sua vertente do socialmente justo e do culturalmente aceite. E aquilo que vos vou falar no que respeita às perspectivas sobre a avaliação, inscreve-se neste sentido da sustentabilidade, nesta perspectiva de uma avaliação socialmente justa e culturalmente aceite. E por isso queria, antes de mais, deixar este esclarecimento sobre a designação da palestra. E então falar-vos um pouco, começando por vos falar um pouco dos novos cenários da avaliação, que naturalmente se ligam aos novos contextos de aprendizagem. E sabemos todos nós que tem havido muitas alterações nos contextos de aprendizagem. Comecei também por vos dar aqui uma noção de uma definição de um contexto de aprendizagem do professor Dias de Figueiredo, em que nos fala precisamente no que é que se entende por um contexto de aprendizagem e em que, e por outro lado, nos dá conta que atualmente os contextos tradicionais de aprendizagem têm vindo a desaparecer e a aprendizagem começou a transformar-se num processo que é de alguma forma desintegrado e não ecológico. Mais uma vez, um recurso aqui a uma expressão que habitualmente não se encontrava na área de educação, mas que hoje em dia tem sido também bastante utilizada. Portanto, o que acontece, o que tem acontecido ultimamente é que houve uma desintegração dos contextos tradicionais de aprendizagem e aquilo que começou a acontecer nos sistemas de ensino passou a estar muito desligado da realidade envolvente e a aplicação dos saberes também começou a existir aqui um desfazamento entre os saberes transmitidos na escola e aquilo que é necessário depois aplicar na realidade, no cotidiano e perante os desafios que atualmente se colocam. Então, significa que nós temos, como vos disse atrás, e volto a esse slide, temos novos cenários, novos contextos de aprendizagem e temos naturalmente novos cenários de avaliação, porque realmente temos novos espaços de aprendizagem, temos também novos conceitos, novos atores e novos instrumentos. Enfim, para listar apenas aqui alguns dos pontos-chave destas alterações. Vamos então falar um pouco dos novos espaços. Estes novos espaços, como sabem, deixaram de ser apenas espaços presenciais e passámos, já existiam os espaços online, mas ultimamente, no decurso desta situação de pandémica, isso tornou-se ainda muito mais presente. Surgiram outros espaços, os espaços online, muito como solução de recurso, mas de facto começaram a ser bastante utilizados. Temos também espaços de natureza híbrida, portanto, espaços de aprendizagem que conjugam atividades presenciais com atividades online e que são designados espaços híbridos. Enfim, eu diria que temos uma multiplicidade de espaços e que a aprendizagem de facto ocorre para além de ocorrer nestes diferentes espaços, ela ocorre também em espaços que não são formais de aprendizagem, ocorre também em espaços informais, portanto há espaços múltiplos de aprendizagem que dão lugar àquilo que uma autora que certamente todos conhecem, porque é do Brasil, a Lúcia Santaella, que ela chama da aprendizagem ubíqua, não é? A aprendizagem que ocorre simultaneamente em diferentes espaços. Portanto, esta proliferação de espaços de aprendizagem vem também naturalmente influenciar os próprios processos de avaliação e importa termos estes fatores em conta.
Para além dos novos espaços, como vos disse, há também novos conceitos. E não vos vou aqui maçar com uma série de novos conceitos que foram surgindo ou que foram ganhando mais relevo nesta área da avaliação, mas vou-vos falar apenas de um conceito-chave, que é o conceito de competência. E porque esse conceito, de facto, veio alterar de forma muito significativa a perspectiva sobre a avaliação. O conceito de competência é um conceito que vai para além do conceito de conteúdo, do conceito de conhecimento e está subjacente precisamente à grande alteração que houve nos currículos. Ou seja, antes os currículos eram essencialmente baseados em conteúdos e na transmissão desses conteúdos e, enfim, nos últimos anos houve uma transição dos currículos para um outro foco, que é para o conceito de competência. E porquê? Porque o conceito de competência pretende partir do conhecimento, mas mobilizar esse conhecimento para a realização de uma tarefa, ou seja, é um conceito mais vasto que implica interligar conhecimentos com capacidades, destrezas, com atitudes, com valores e tem como objetivo realizar, concretizar uma tarefa, resolver um problema, enfim, portanto, é mais do que apenas uma mera reprodução de um conhecimento. E por isso este conceito é considerado um conceito-chave, designadamente na área da avaliação, porque ele vai influenciar a maneira como se avalia e tudo aquilo que está subjacente a esse processo. Um outro aspecto importante que se altera nestes novos cenários de aprendizagem, nestes novos contextos, e que se relaciona também com o título desta palestra, tem a ver com a participação. E participação, neste caso, muito específica, de novos atores no processo de avaliação. É claro que a avaliação sempre envolveu professores e sempre envolveu estudantes, sempre envolveu alunos. Só que, tradicionalmente, a avaliação estava centrada no professor e o aluno era apenas o sujeito passivo dessa avaliação que respondia ao processo que o professor desenhava para avaliar a sua aprendizagem. Ora, atualmente assistimos a toda uma alteração deste tipo de participação dos estudantes, preconizando-se que os alunos devem ter uma participação muito mais ativa no processo de avaliação e não apenas a de serem sujeitos da avaliação. Então, há aqui novos atores, há uma participação e envolvimento dos próprios alunos e alunas no processo de avaliação e que tem a ver com a necessidade de tornar os próprios alunos corresponsáveis pelo processo de aprendizagem e, simultaneamente, pelo processo de avaliação. Ou seja, eles também têm uma palavra a dizer sobre esse processo. Esta ideia da participação dos alunos pode ocorrer de diferentes formas e este diagrama que aqui vos apresento tem precisamente a ver com essas diferentes formas de participação dos alunos. Portanto, de um lado temos a heteroavaliação, que é a avaliação que é feita por alguém externo, tradicionalmente o professor, a avaliação do professor, que fica num dos extremos, e no outro extremo temos a autoavaliação, que é a avaliação que o aluno faz de si próprio. Mas entre estes dois extremos, a hetero e a autoavaliação, há outras formas de participação dos alunos no processo de avaliação que tendem cada vez mais a ser consideradas. E aqui falamos essencialmente, na área em que estes dois diagramas se cruzam, falamos da avaliação entre pares e falamos da coavaliação.
Portanto, além da autoavaliação, que envolve o estudante, há também a possibilidade dos estudantes se envolverem avaliando os seus pares, avaliando, portanto, aquilo que os seus colegas fazem, e também a coavaliação, que é fazerem a sua própria avaliação em colaboração com um docente, por exemplo. Portanto, tudo isto são modalidades que apontam para um envolvimento e uma participação dos alunos no processo de avaliação que vai além da resposta às tarefas avaliativas que o professor define. Para além dos novos atores, temos também novos instrumentos. Nestes novos cenários de aprendizagem, nestes novos contextos de que falámos, embora de forma muito sucinta, mas que envolvem, como vimos, os novos espaços digitais, os ambientes de aprendizagem virtuais, enfim, os ambientes presenciais enriquecidos por tecnologias, enfim, temos aqui todo um conjunto de variantes, mas nesses novos espaços, nestes novos cenários de aprendizagem, temos também novos instrumentos. E esses novos instrumentos vão permitir também o desenho de atividades de avaliação que são muito mais diversificadas e que tendem a ultrapassar a ideia do teste, a ideia de elaborar de uma avaliação que é muito centrada na avaliação de conhecimentos. Porque estes instrumentos permitem avaliar, muitas das vezes, outro tipo de competências e, portanto, podem ser mobilizados para uma diversidade de situações de avaliação bastante mais rica. Eu, neste slide, tenho apenas aqui alguns exemplos que apontam para a utilização quer dos fóruns, quer dos blogs, quer das narrativas digitais, quer dos mapas conceptuais, quer dos e-portfólios, dos quizzes, das wikis, enfim, há toda uma série de instrumentos que podem ser mobilizados, a realização de artefactos multimédia, um podcast, enfim, há uma série de outros instrumentos que podem ser mobilizados nestes contextos e que favorecem a avaliação das tais competências e que naturalmente terão que se adequar à natureza das competências que pretendemos avaliar. Há, portanto, atualmente uma ruptura, digamos assim, nos pressupostos tradicionais da avaliação. É como se nós tivéssemos antes uma avaliação que assentava na cultura do teste, uma avaliação que era essencialmente quantitativa, essencialmente realizada no final do percurso de aprendizagem, muito focada em atividades, em exercícios desligados do seu contexto, muito preocupados com a questão dos rankings, muito preocupados com a parte métrica da avaliação, a parte da quantificação. Atualmente, temos evoluído desta cultura do teste para aquilo que podemos designar a cultura da avaliação, em que este processo é visto como algo que se integra no próprio processo de aprendizagem e em que, além do produto final, importa ter em conta o próprio processo, ou seja, o caminho seguido para chegar a um determinado processo. E é também uma perspectiva em que se valoriza a participação do estudante, em que se aposta na pluralidade, na diversidade de formas de avaliação, em que se pensa que as tarefas de avaliação têm que ser próximas do real, ou seja, têm que ser tanto quanto possível autênticas,
enquadradas nos contextos designadamente profissionais, quando estamos a falar ao nível do ensino superior, portanto, aquilo que vai ser requerido ao estudante fazer quando estiver a desempenhar a sua profissão, e é também uma perspectiva em que se abandona, não por completo, mas em que se valoriza particularmente a descrição qualitativa e em que se promove também a reflexão dos próprios estudantes sobre a avaliação e sobre essa parte qualitativa da avaliação, ou seja, é uma avaliação que é entendida como uma avaliação que, mais do que classificar, tem como preocupação formar, ou seja, uma avaliação para a aprendizagem. Portanto, temos aqui duas perspectivas que são claramente distintas. Por um lado, a tal perspectiva psicométrica, aliada à visão tradicional da educação, e por outro lado, a perspectiva edumétrica, aliada a esta nova perspectiva sobre a avaliação e a sua função formadora, para além de estar ainda associada, naturalmente, a uma classificação. Ora então, esta nova cultura da avaliação, como vos estava a dizer, foca-se bastante nos processos, ou seja, tudo aquilo que a forma como uma determinada atividade de avaliação é desenvolvida interessa. Muitas das vezes estes processos de avaliação não são necessariamente individuais, até porque muitas das vezes se avaliam competências que têm a ver, por exemplo, imaginem, com a capacidade de colaboração, com a capacidade de trabalhar em equipa, com a capacidade de desenvolver em conjunto, procurar e encontrar uma determinada solução. Portanto, além dos próprios produtos, importa também ter em conta estes processos, porque ao longo dos processos há também um conjunto de competências que importa serem avaliadas. Por outro lado, é uma avaliação que se procura aproximada dos contextos reais, dos contextos profissionais, no sentido em que ela torna-se mais significativa do que quando ela acontece desligada desses contextos. Portanto, importa que essas atividades de avaliação sejam desenhadas considerando, tanto quanto possível, esses contextos de atuação real, porque isso significará tornar essa atividade mais relevante até para o próprio aluno. Por outro lado, aposta-se no envolvimento dos estudantes, e quando falamos aqui no envolvimento, que inclusive já vos falei, esse envolvimento tem uma razão de ser, tem a ver com o facto de, a partir do momento em que o aluno se envolve no processo de avaliação, a partir do momento em que se promove, em que se ajuda a fazer a própria autorreflexão sobre esse processo de avaliação, isto permite ao aluno regular o seu próprio processo de aprendizagem e perceber onde é que efetivamente precisa melhorar, o que é que percebeu, o que é que não percebeu, o que é que tem que fazer para ir mais além. Ou seja, o aluno não é apenas confrontado com uma nota e fica a saber se teve muito bom, se teve nota 10, enfim, o aluno é confrontado com o próprio processo de aprendizagem e é chamado a pensar sobre esse processo no sentido de poder melhorar o seu desempenho. Portanto, é neste sentido que é importante promover este envolvimento do aluno. Por outro lado, há também nesta nova cultura da avaliação uma outra dimensão que habitualmente tem estado ausente nos processos avaliativos e que tem a ver com a transparência do processo, ou seja, tem que ser claro o que é que se está a avaliar, quais são os objetivos que se estão a avaliar, quais são as competências e também quais são os critérios
que vão ser usados para apreciar esse trabalho que é feito pelos estudantes. Portanto, a transparência dos objetivos, a transparência dos critérios que são usados são importantes porque eles próprios funcionam como instrumentos que orientam, dão indicação aos alunos sobre aquilo que é necessário fazer. Nesta nova cultura da avaliação, há também uma ideia que se altera relativamente ao erro. Portanto, enquanto que durante muito tempo o erro foi visto como um mal a erradicar, como algo que, enfim, que era negativo, que se deveria punir, nesta nova cultura da avaliação há uma ideia formativa do erro, ou seja, quando um aluno erra, é importante perceber o seu erro, é importante que ele próprio perceba porque é que errou, porque ao fazer este entendimento sobre o erro, ele passa a ser utilizado como uma espécie de diagnóstico daquilo que é necessário fazer para corrigir o processo, para corrigir o caminho da construção desse conhecimento. Um outro aspecto muito importante também, quando falamos nesta nova cultura da avaliação, é o entendimento da avaliação como um processo de comunicação, como um processo de interação, se quiserem, entre os diferentes atores envolvidos, entre os alunos e o professor. Portanto, é necessário trabalhar muito este processo de comunicação, ou seja, não é uma simples nota que permite regular o processo de aprendizagem. É necessário comunicar essa avaliação de outra forma, é necessário regular esse processo de outra forma e isso passa por processos de comunicação, designadamente ao nível do feedback que é dado sobre o desenvolvimento das atividades que o professor propõe como avaliação. Depois, ainda acentuar a tal necessidade de diversificar formas de avaliação, não centrar, como habitualmente, a avaliação exclusivamente em testes, porque os testes permitem avaliar muito poucas competências, permitem avaliar competências, enfim, de avaliar conhecimentos, mas dificilmente permitem avaliar competências de outra natureza. E ao diversificarmos as formas de avaliação, estamos também a conseguir chegar a outros níveis, designadamente a outros níveis metacognitivos que são muito difíceis de atingir com as simples provas escritas, os testes. Ou seja, a avaliação deve acompanhar e deve integrar o próprio processo de aprendizagem, sendo contínua, porque essa é outra das chaves no processo de avaliação e uma das chaves para combater aquilo que tanto hoje preocupa os professores, porque é de facto uma realidade, que são as situações de fraude, as situações de plágio. Só uma avaliação que é feita continuamente ao longo do processo de aprendizagem permite termos a certeza que aquele percurso que está a ser feito é feito por aquele aluno e nós vamos acompanhando e considerando a sua evolução ao longo desse percurso. Portanto, a avaliação contínua é aqui também uma chave neste processo. Depois de falarmos aqui então um pouco sobre estes novos cenários, estes novos contextos de aprendizagem e aquilo que eles nos trazem de novo e sobre estas novas perspectivas sobre a avaliação, vamos então agora centrar-nos de uma forma mais específica num determinado modelo e trouxe-vos aqui o modelo PRACT,
que foi um modelo concebido essencialmente para avaliação em contextos digitais. Este modelo, como todos os modelos, o que pretende é constituir um referencial para o professor quando desenha os seus planos de avaliação. E permite, pelo menos é assim que eu o entendo, permite olhar para a avaliação, para um plano de avaliação com outras lentes, se quiserem, do que aquelas lentes que habitualmente os professores usam quando desenham a sua avaliação. E essas lentes são 4 dimensões que são aqui consideradas como fundamentais para que um plano de avaliação contemple tenha o nível de qualidade que se pretende e de adequação aos novos contextos de aprendizagem. Temos aqui 4 dimensões: a praticabilidade. Eu depois irei detalhar um pouco melhor cada uma delas, sem querer ser muito exaustiva. Depois poderão, se quiserem, consultar textos sobre este modelo, tenho essas indicações no final, mas cada uma destas dimensões está ligada essencialmente a um elemento. A dimensão praticabilidade está essencialmente ligada à instituição. A dimensão autenticidade da avaliação está essencialmente ligada ao elemento sociedade, àquilo que nos é exigido para lá da escola, àquilo que é exigido no dia-a-dia, nas situações profissionais, no cotidiano. A dimensão consistência da avaliação liga-se, por sua vez, essencialmente ao modelo professor, ou seja, ao professor que desenha o plano de avaliação. E, por outro lado, a dimensão transparência está focada essencialmente no aluno e naquilo que a avaliação deve ter de transparente e de envolvimento deste aluno. Portanto, temos estas 4 dimensões: a praticabilidade, a autenticidade, a consistência e a transparência, que informam este modelo. De uma forma muito sintética, a praticabilidade relaciona-se, no fim de contas, com a execuibilidade da estratégia de avaliação digital. Ou seja, ela está relacionada com a instituição porque é um parâmetro, é uma dimensão que tem essencialmente a ver com o contexto de trabalho em que nos encontramos quando falamos numa instituição escolar, seja ela de nível superior, seja de ensino médio ou fundamental, não interessa. Dentro da praticabilidade, nós consideramos vários critérios, não irei detalhar muito, mas temos a questão dos custos, tem a ver com o tempo, com os recursos, com os investimentos que são necessários para desenhar uma determinada situação de avaliação, um determinado plano. Temos a questão da eficiência, que é um pouco a relação custo-benefício entre a estratégia de avaliação que vamos usar e aquilo que dela podemos recolher em termos de benefícios para o próprio processo de ensino-aprendizagem. E temos o critério da sustentabilidade, que é até que ponto é execuível e é sustentável desenvolver esta estratégia, este desenho de avaliação. Portanto, muito sinteticamente, estes os aspectos a ter em conta nesta dimensão da praticabilidade quando estamos a fazer o desenho de um plano de avaliação. Uma outra dimensão que já aqui fomos abordando a propósito da necessidade da relação da avaliação com os contextos reais, tem a ver com esta dimensão da autenticidade e que liga-se ao grau de similitude
entre as competências que estão a ser avaliadas e aquelas que são requeridas na vida real profissional, considerando toda a sua complexidade e todas as suas condições de aplicação. Portanto, é aqui nesta dimensão que se joga esta parte importante da relação daquilo que se avalia com aquilo que depois vai ser requerido nos contextos reais e profissionais. E também aqui, neste modelo, consideramos 4 critérios. O critério da similitude, que tem a ver precisamente com a adequação com a avaliação das competências e a sua relação com as competências reais, mas também a questão da complexidade, até que ponto é que essas competências são, do ponto de vista cognitivo, idênticas àquelas que vão ser requeridas numa situação real, e até que ponto é que as condições de realização dessa atividade remetem para condições que são também próximas do real e, portanto, podem aproximar-se dessas situações. E ainda o critério da significância, que é o valor que quer estudantes, quer professores, quer empregadores atribuem àquela competência. Portanto, a dimensão autenticidade que vimos anteriormente relaciona-se, lembrem-se, com a sociedade, porque é aquilo que nos é exigido depois para lá da escola, para lá dos contextos de educação-formação. A terceira dimensão, estamos a falar da dimensão consistência, e que está essencialmente relacionada com o papel do professor enquanto responsável pelo desenho das atividades de avaliação. Esta dimensão da consistência relaciona-se com a variedade de métodos de avaliação, com a diversidade de contextos, com os diferentes avaliadores e ainda com a adequação das estratégias usadas. Portanto, deve haver um alinhamento entre aquilo que se ensina e aquilo que se avalia, e, portanto, este critério, alinhamento, instrução, avaliação, é para isso que remete. Deve haver um critério que tem a ver com a multiplicidade de indicadores, ou seja, é necessário considerar diferentes fontes de informação para termos a certeza que essa avaliação é suficientemente vasta para englobar tudo aquilo que pretendemos recolher. Por outro lado, há que definir critérios e justificar a relevância desses critérios, alinhado com as competências que se estão a avaliar, e é necessário, portanto, fazer esse alinhamento que remete para o último critério. Isto são, então, aspectos que são essencialmente da responsabilidade do professor, no sentido em que é ele que define o plano de avaliação. A última dimensão, que tem a ver com a transparência, que se relaciona ou que se foca muito no papel do aluno neste processo, tem a ver com a visibilidade da avaliação e com o tornar compreensível para o aluno a estratégia de avaliação que é usada. Portanto, remete-nos para um critério que habitualmente tem sido ignorado nos sistemas de avaliação, que tem a ver com a democratização, ou seja, com a participação dos próprios alunos na definição de critérios de avaliação e inclusive muitas das vezes na definição de alguns dos objetivos dessa avaliação. Tem também a ver com o envolvimento dos alunos neste processo e com a visibilidade dos próprios produtos e dos próprios processos. É extremamente importante quando os alunos realizam determinados produtos de avaliação, que esses produtos tenham visibilidade e saiam para fora da sala de aula. Estamos a falar em contextos em que se usam ferramentas digitais, portanto, essa visibilidade é hoje facilmente alcançável, porque é possível partilhar estes recursos
e permitir que outros lhes tenham acesso, os comentem, os valorizem, e isso do ponto de vista pedagógico tem um valor muito grande e também contribui para que o aluno tenha uma maior preocupação com o produto que apresenta, porque sabe que ele vai ser partilhado, vai ser visto por outros. Portanto, há aqui um conjunto de critérios também a ter em conta que se focam essencialmente no aluno, mas que passam naturalmente muito pelo professor, porque se cabe ao professor tentar mobilizar os estudantes neste processo e também dar-lhe a possibilidade de se envolverem e de participarem nesta tarefa. Pronto, as 4 dimensões do modelo PRACT que vos apresentei, que é um modelo que foi desenvolvido no meu centro de investigação, o Laboratório de Educação à Distância e E-Learning, por uma equipa que trabalha já há bastantes anos nestas áreas da avaliação, designadamente em contextos digitais. Estas dimensões elas são particularmente relevantes para a avaliação de competências em contextos online, mas também em ambientes de aprendizagem que, sendo presenciais, recorrem bastante à utilização das tecnologias digitais. E têm como objetivo, como vos disse, não são uma receita, não são um caminho único, mas visam guiar o desenho de um plano de avaliação que envolva atividades em que os estudantes ponham em ação o conhecimento de maneira a poderem demonstrar as suas competências, mas também a refletir, a decidir e atuar no mundo real. Portanto, há esta preocupação da aproximação com os contextos reais. Portanto, este modelo pode estar subjacente ao desenho de um plano de avaliação, que aqui, enfim, definimos apenas em algumas etapas, mas que é importante ter em conta que fazer avaliação significa antes pensar sobre o que é a avaliação e o que é que vamos avaliar. Começa logo por aí, não é? O que se quer avaliar, que competências é que queremos avaliar e temos que definir essas competências. Depois, para cada uma dessas competências, definirmos como as vamos avaliar, qual é a atividade, quais são os meios, quais são os instrumentos que eu posso usar que me permitem pôr em evidência se aquela competência foi efetivamente desenvolvida pelo aluno, pelos alunos. Pois importa também designar quem é que avalia, e cá está aqui pensarmos na importância do envolvimento dos alunos e não apenas no professor, portanto pensarmos na hipótese de, além do professor, os próprios alunos serem envolvidos no processo de avaliação, e também com que normas se avalia, ou seja, definirmos para cada uma das competências e para cada uma das atividades claramente qual é a forma como depois vamos considerar a avaliação. Depois, uma última componente neste desenho que passa pela forma de comunicar os resultados. Como vamos elaborar este processo de comunicação, que tipos de feedback vamos dar, como construir esse feedback. Não vou entrar por aqui por uma questão de tempo, mas é fundamental ter em conta a natureza do feedback que é dado aos alunos, precisamente porque é neste processo de comunicação sobre a avaliação, neste retorno, que se joga muito o processo da regulação da aprendizagem. É esse feedback que permite dar ao aluno pistas para poder ir mais além. E esse feedback não pode, por isso, ser um feedback apenas quantitativo, tem que ser, tanto quanto possível, um feedback descritivo que permita ao aluno identificar os aspectos em que está frágil, os aspectos que necessita aprofundar,
ter pistas para saber como fazer esse aprofundamento. Portanto, esse é um outro aspecto importantíssimo do plano de avaliação. E ao desenhar este plano, termos presente as tais 4 dimensões da avaliação de que vos falei, do modelo: a praticabilidade, a autenticidade, a consistência e a transparência das atividades propostas. A terminar, queria apenas dizer-vos que tudo isto tem a ver com as alterações que se têm passado na escola. E sabemos que a escola de antes tinha a missão de, como nos diz o professor António Dias de Figueiredo, tinha a missão de desenvolver saberes para um mundo que era conhecido, um mundo que estava bastante bem compartimentado em determinadas profissões, em determinadas atividades, e agora a escola tem uma missão adicional, que é de construir autonomia para um mundo que está em permanente mudança, não é? Para um mundo em que é cada vez mais volátil e que se altera cada vez mais rapidamente. Isso significa que não nos interessa avaliar apenas conhecimentos, interessa-nos essencialmente avaliar a forma, e por isso eu vos disse que o conceito de competência era muito importante, interessa-nos avaliar a forma como os alunos conseguem mobilizar esses conhecimentos para dar resposta às mais diferentes situações, ou seja, resolverem problemas, procurarem um determinado assunto que lhes interessa, saber ir buscar o conhecimento a várias fontes, saber partilhar e colaborar, refletir criticamente sobre a informação que lhe é disponibilizada. E isso são saberes que têm a ver com competências e não apenas com conhecimentos. E são estas habilidades, são estas competências que hoje em dia a escola tem que promover, e isso só se faz apostando também na própria autonomia do estudante e na sua própria capacidade de procurar o conhecimento. E é por isso então que é necessário também mudar a forma como avaliamos, porque avaliarmos conteúdos só por si não é suficiente para dar resposta àquilo que hoje a sociedade espera de nós e dos nossos alunos. Deixo-vos algumas referências, grande parte delas disponíveis online, que poderão aprofundar, e agradeço-vos a atenção, deixando-vos também o meu e-mail para alguma questão que queiram colocar, enfim, para me colocar à vossa disposição, se assim o entenderem, e podermos noutros lugares continuar um pouco esta abordagem e este debate. Muito obrigada e um resto de bom evento para todos e todas. Professora Lúcia, muito obrigada. Quem agradece é a gente, porque a sua fala foi extremamente importante e instigante, porque traz para nós uma provocação mesmo de pensar diferente os processos avaliativos, principalmente nesse momento em que a gente está sendo desafiado a reinventar o processo de ensino e aprendizagem mediado pelas tecnologias, né? Então, esse processo já foi há um tempo mediado, mas hoje tem sido muito mais, né? Então, a presença da tecnologia está muito mais nos desafiando muito mais a pensar novas formas de avaliação e da avaliação sustentável mesmo. Então, muito obrigada. Quem quiser interagir conosco, por favor, entre nos nossos canais de rede social, Facebook, Instagram e a página do CENID, onde a gente vai estar interagindo e conversando com os participantes. Deixe sempre seu nome, sua identificação, local de onde está falando, para que a gente possa estar interagindo. Muito obrigada e um bom evento a todos.